Nós estaremos aqui respondendo na medida do possível. Esse programa está sendo transmitido pelo YouTube, Missões Evódia no Sertão, também pelo canal Opinião Play, Facebook, no Facebook Opinião Play. É uma TV aberta na cidade de Araras, da qual é transmitido para mais de 200 cidades do estado de São Paulo. É isso aí, fica aí com a gente, nós iremos até às 22h30. Meu querido irmão Edmilson. Amém. É uma grande alegria, uma grande satisfação ter você aqui no nosso programa, da qual a gente vai falar sobre o que aconteceu para você estar hoje numa cadeira de roda. Nós vamos ouvir a sua história e depois a gente vai estar ouvindo sobre o seu trabalho de missão, como nasceu, como surgiu, né? Mas a primeira pergunta que eu costumo fazer é: como foi o seu encontro com Cristo? Amém. Eu já nasci no berço evangélico, sou da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Já deixo a paz para o meu pastor Edinaldo, e nosso pastor presidente, pastor José Felipe. E nasci na parte já com dentro da igreja da Assembleia de Deus do Belém. Mas com o tempo, cheguei a desviar da igreja, fiquei um tempo fora, muito tempo fora. Voltei novamente para a igreja, onde que eu vou estar contando, mas profundamente não como foi minha volta dentro na minha conversão. E nisso daí eu cheguei a me voltar para a igreja da Nosso Senhor Jesus Cristo, cheguei a me batizar lá, depois desviei novamente, aí depois há 16 anos atrás, onde que eu voltei de novo para a Assembleia de Deus, na onde que eu nasci. Maravilha, você nasceu num berço evangélico. Bem. E com quantos anos você saiu? No meado que eu saí do berço evangélico, eu tinha em torno mais ou menos de 12 anos. 12 anos. Que eu comecei a querer conhecer mais o mundo, e onde você começa a desiludir com as coisas do mundo. Sai da igreja e começa a ir mais para o mundo. Então, comecei a ir para o mundo, querer conhecer, e onde que fiquei esse bom tempo fora, até mais ou menos, baseado mais ou menos, até em mais ou menos até os 20 anos, mais ou menos. Que eu fiquei fora 22 anos. Que eu fiquei. E o que levou você a sair da igreja foi o quê? A curiosidade pelo mundo? Que você não conhecia nada do mundo? Não cheguei daquela curiosidade, por causa que eu não... Sempre eu nasci, então, no berço evangélico, eu queria saber mais como que é o mundo lá fora. Aquela curiosidade, aquele negócio de amigos, saía para lá e para cá, podia ou numa pracinha do Bom Retiro, ou qualquer lugar onde você começa na influência, ou dentro da escola também. Então, você começa a descaminhar, a sair da doutrina, da palavra do Senhor, e começa a ir mais para o mundo. Você nasceu em Sumaré? Não, eu nasci em São Paulo, em Mauá. Mauá. E você veio... Vim para cá com 1 ano de idade. 1 ano de idade. Para Sumaré. E como foi os seus pais na sua criação na igreja? Você ia na igreja de livre e espontânea vontade ou de livre e espontânea pressão? Não, de livre e espontânea vontade. Meu pai nunca foi evangélico, né? Minha mãe sempre foi evangélico, como meu irmão mais velho, até hoje ele nunca se desviou, né, dos caminhos do Senhor, ele sempre esteve nos caminhos do Senhor. Minha mãe sempre deixava pra gente, mas eu era mais apegado ao meu avô, meu afinado avô. Então, quer dizer, sempre ele me levava e eu gostava quando era pequeno. Então, tinha aquele contato mais com ele. Entendi. Seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo. Hoje mora no Ceará. Mora lá na região ali de Juazeiro do Norte, perto do Baixio, Lavras da Mangabeira, atualmente onde que ele mora. Eu já ouvi falar de lá. Você conhece o Ceará? Muito, muito. É uma coisa maravilhosa. Ceará é terra boa ou terra maravilhosa. A minha esposa é cearense. Um abraço aí para a família da minha esposa, que é tudo pessoal gente boa, né? O pessoal hospitaleiro. Amo o Ceará, de coração. E o seu pai é separado da sua mãe? Meu pai é separado da minha mãe. Já num tempo, já acho que eu não... Vamos colocar mais de 10 anos. Na verdade, eu também... eu não nasci bem no berço evangélico, mas aos 4 anos de idade eu conheci a Cristo, me aproximei, fui fiel até os 14 anos, e depois eu saí
Também. E fiquei 30 anos fora. O interessante, né, que é legal assim, só cortando, quando eu saí e voltei novamente, eu estava no seminário, era da Toca de Assis, acho que não sei se muita gente já ouviu falar ou já viu, que usa aquela roupa marrom, aquele cordão do lado, da parte franciscana, da Toca de Assis, e eu era seminarista, mas eu sou enfermeiro formado também. Entendi. Nisso, quando era para mim, na minha ordenança, para mim ser ordenado, né, para ter, naquele cordão tem 3 nó, são obediência, castidade e pobreza. Quando eu ia fazer o 3 nó, o padre Roberto pediu para mim poder vir para casa, ver se era aquilo mesmo que eu queria. Entendi. Nisso eu vim para casa, na onde que começava a ir para a igreja, e tinha uma colega minha que é evangélica, e o namorado dela ficou na cadeira de roda. Aí estava precisando de um enfermeiro para poder cuidar dele. Aí, no onde que ela me conhecia, era uma colega minha de infância, ligou para mim e perguntou se eu poderia ir cuidar dele. Eu fui para cuidar dele. Na onde que comecei a voltar, foi o primeiro passo de conhecer a Jesus novamente. E nisso ele falava, não, você tem que ir para o Fabiano, hoje ele mora em Hortolândia aqui, e nisso ele falou, não, você tinha que me empurrar até na igreja. Eu disse, não, mas eu tenho que ir para a missa, tal, isso, aquilo, outro. Mas não, mas é a sua parte para cuidar. Por causa que sempre quando eu trabalhei com enfermagem, eu nunca trabalhei de ganhar dinheiro, sempre ajudando, de ajudar as pessoas. E nisso fui empurrando ele para a igreja, onde que Jesus tocou. Mas o que fez você ir para o franciscano? Você tinha um conhecimento já do Evangelho, da Assembleia de Deus, do Belém? Você tinha todo esse conhecimento? Sim, eu me recordo que eu nasci na Assembleia de Deus, mas quando eu passei na frente de uma igreja católica, da igreja do Bandeira de Baixo, ainda era São Paulo Apóstolo, ainda lá, né? E vi o pessoal tocando bateria. Eu era roqueiro, cabelão compridão, nato. E eu quis ir lá ver aquela bateria. Eu entrei para poder ver a bateria. E nisso começou a me cativar ali dentro. E ali muito, quando começou também aquela parte do católico que é chamado de carismático. Aquela coisa mais, como que você diz assim, parecendo um evangelho carismático, né? Olha assim. E nisso eu comecei a gostar. Comecei a ficar ali dentro da igreja católica, participar de seminários, começar a participar de encontros. Comecei a ser até coordenadores da PJ, da regional. Então, quer dizer, comecei a me envolver ali dentro já. E nisso daí, me decidi para ir para o seminário, onde que eu me identifiquei também muito com a parte da Toca de Assis, que eles fazem muito trabalho social, muito mesmo. Entendi. É uma coisa maravilhosa, que até hoje eu tenho contato com eles, que o trabalho deles são excelente mesmo. Até hoje eu tenho muito contato com eles. Aí, onde que eu acabei me apaixonando, onde que eu fui para Canção Nova, conheci eles, aí nisso, conversando com eles, vim para Campinas, onde que é a base, ali na Vila Industrial, da Toca de Assis, onde que eu fui ingressando ali dentro. Ali. E o que se estuda no seminário? É teologia mesmo? Teologia. A parte franciscana é diferente do diocesano, né? Porque o diocesano você estuda muito para ser padre, para você ter a paróquia em si, né? Entendi, para dirigir, né? Isso, para você tocar, vamos supor, na parte evangélica, como uma pessoa compreende, para ele poder tocar aquela paróquia. O franciscano não, o franciscano ele é mais itinerário. Ele não tem mais, ele não fica mais parado. A parte de toqueiro nós ficava mais. E o franciscano de hoje é o mesmo de antigamente ou já mudou muita coisa? Olha, eu vou falar a verdade, como da Toca de Assis, como onde que eu participei, sim. E é ótimo. Por isso que eu estou falando que eu admiro ainda muito eles. Por causa que eles são de dormir no meio da rua, dormir muito com os moradores de rua, acolher, dar banho, não ter vergonha, cuidar, tem clínica, tem cuidar das pessoas que saem do hospital, moradores de rua que não tem para onde ir, que saem do hospital, eles acolhem aqueles moradores de rua que saem do hospital para cuidar, tendo um enfermeiro. Então é uma coisa maravilhosa, sinceramente é uma coisa linda. E eles ainda andam sem dinheiro no bolso, que é um voto que faz?
Olha, não tem grana. Olha, eu não tinha, literalmente não tinha, não. Mas você não tinha porque não tinha, né? Não, porque não tinha mesmo. Ali não tinha mesmo, era muito difícil. Porque tudo que dava pra gente, a gente invertia pra obra. Mas se... Invertia totalmente mesmo. Mas levava o pé da letra, o voto? Levava. Levam até hoje, como eu conheço eles. Eles levam ao pé da letra mesmo. Entendeu? E por isso que eu falo assim, quem tá lá leva ao pé da letra. Porque eu não vejo, você vê um franciscano no meio da rua, da Toca de Assis, se vocês abordarem eles, vocês vão ver que eles automaticamente são carismáticos puro. Eles têm um cortinho de cabelo também, só a tochinha aqui na frente, isso, né? Que faz em cinza. E tem mulher também, né? Tem mulher também. Elas são mais reclusas do que os homens. Entendeu? São separadas, a casa dos homens, a casa das mulheres também. Legal. E aonde vem o... Porque tudo tem gasto, né? E como que faz? De onde vem as verbas para poder... A parte franciscana é muito doação. As pessoas doam mesmo, porque sabe do trabalho. A gente sabe, igual no Missão Evódia, sabe que quando tem um trabalho honesto, que todo mundo vê, que sabe que como eu posso colocar assim, tem uma transparência, a pessoa doa. A pessoa gosta de contribuir. Não consegue ir. Não tem, como se nós falamos no meio evangélico, não tem o id do Senhor, mas tem aquele o id de contribuir para aquelas pessoas que mandam aí. Como vocês vão para o Vale Jequitinhonha. Muita gente tem por detrás de vocês que ajuda para poder manter. É a mesma coisa vamos colocar, da Toca de Assis. Tem bastante gente, porque sabe que aquele trabalho vai. E é um trabalho enorme que é no Brasil todo hoje. Hoje você vê em São Paulo, na Praça da Sé, você vê passando até na televisão, aquelas filonas enormes de morador de rua para pegar uma marmita. As pessoas, que coisa linda, só a parte franciscana que está fazendo. Entendi. E tem muito franciscano no Brasil? Olha, eu não posso estimar a quantidade que tem hoje, mas são muitos mesmo franciscanos. Porque em Campinas parece que já teve mais, né? Porque eu lembro que eu sempre vi ali na 13 de maio. Porque deu uma desmembrada um pouco, né? Por causa que hoje ele está mais no Brasil todo, né? Ele está mais... Ela foi fundada, a Toca de Assis, estou falando como mais toca, né? A Toca de Assis foi fundada aqui. Foi, né? Aqui em Campinas, com o padre Roberto. É um padre excelente. Conhecer ele é carisma pura. Tá vivo ainda? Tá vendo. Abençoado por Deus. E aquele padre que fazia trabalho com menores ali, com criança ali no pontilhão do Miguel Vicente Cury, tem a ver também com a Toca de Assis ou não? Eu creio que não, da minha época, que eu me lembro, não. Não, né? Não. Eu esqueci o nome do padre, ele até faleceu, tem uns... Isso, eu já ouvi falar muito dele, mas eu não lembro, não chegamos a trabalhar muito com ele. Porque na minha parte, dentro da Toca, eu ficava mais dentro da parte de cuidar das pessoas, dos enfermos que chegavam dos hospitais, essas coisas, para poder cuidar lá dentro. Ia para fora muito pouco. Então, quer dizer, a gente todo dia nós tínhamos que ir para a missa, pelo menos uma vez no dia ir na missa, comungar, depois voltava para os nossos afazeres que tem lá dentro, que tem muita coisa para fazer lá dentro, para cuidar das pessoas. E aí, quanto tempo você ficou como franciscano? Fiquei em torno mais ou menos, acho que de uns 3 anos, 2 anos e pouquinho, mais ou menos isso daí. Entendi. Mais ou menos isso. Aí depois de onde que eu vim, embora para cá, aquilo que eu estava falando, onde que eu vim para poder ser consagrado, mas eu acabei conhecendo uma pessoa para me poder ajudar, na onde que eu conheci uma missionária, falou comigo, e na onde que eu voltei para os caminhos do Senhor. Então, por volta de 15 anos, você voltou para casa da sua mãe, né, a pedido do padre, para ver se você tinha certeza mesmo que era isso. Não, nisso daí, aos 15 anos eu tinha voltado isso para casa da minha mãe, para ver que aos 18 anos podia ser consagrada só depois de 18, para ver se era isso mesmo. Então, quer dizer, passei esse tempo. E aí, após os 18 anos, você já era formado, você estava se formando enfermeiro? Eu estava me formando, mas aí eu já estava ingressando no Exército. No Exército. Isso. E quantos anos você tinha quando você foi cuidado? Era do seu amigo, né? Isso, estava quase com 20 anos, 19 anos, eu já estava no Exército, já ingressando já também já. Por causa, se eu servisse o Exército e tivesse dentro, ser seminarista, podia ser capelão. Entendi. Entendeu? Você faz um curso, você faz uma preparatória, faz um concurso, você pode chegar até ser a capelania. Mas isso é muito mais extenso. Entendi. E aí, com 20 anos, você foi cuidar do seu amigo? Isso, mais verdade. Ele sofreu um acidente, ficou na cadeira de rodas? Ele sofreu um acidente automobilístico também.
Aí antes que eu não conhecia ele, mas aí depois conheci através dessa amiga minha, o Fabiano, que eu conheci ele, e ele era evangélico, da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Bom Retiro. E nesse noite que eu conheci ele, eu tinha que ficar levando ele para a igreja, como se diz, Deus foi a igreja, essa que você está falando, é os Mormons ou não? Não. Ah, eu sei. Aparecido. Ah, eu conheço. Um senhorzinho no cabelo bem branquinho, né? Isso, pastor. Ah, eu conheço. Não tenho nem que falar desse pastor. Pensa num pastor. Eu já fui nessa igreja, uma igreja amarela, né? Isso. Ah, eu já fui lá 2 vezes, muito bom mesmo, foi muito bem recebido lá. Muito bem, é um mera de uma igreja, muito boa mesmo. E só tem ela aqui, né? Olha, o que eu tô sabendo, acho que tem uma acho que no Denadai, no Nações, negócio assim, acho que é no Nações, perto do Mercado Andrade. Como é que é o nome mesmo da igreja? Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ah. Não é Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, é Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Entendi. Muita gente confunde, mas não é não, tem nada a ver com Mormons não. Eu fui padrinho até de um casamento de um amigo meu ali. E o pastor tá vivo ainda da igreja? Faz tempo que eu não vejo ele? Tá, sim, eu também faz tempo que eu não converso com ele, mas sempre eu vejo falar dele sim, tá vivo sim. O pastor, ele deu acho que uma se afastada, né, que ele já tá bem... Jubilou. Já jubilou ele, merecidamente, muito mesmo. E glória a Deus. Eu creio que ele tá vivo ainda assim, com certeza. Não tenho falado com ele, mas eu tenho muita vontade de falar com ele. Pastor, um beijão. Te amo, pastor. Glória a Deus, um abraço. Como é que é o nome dele? Pastor Aparecido. Pastor Aparecido, eu conheço o senhor, embora acho que o senhor não lembra de mim, mas o que ele está falando do senhor aí é verdade mesmo. O senhor é uma pessoa muito carismática, né? Ele é muito carismático, muito amoroso, né? É uma pessoa que não tem igual mesmo. Eu conheci ele umas 2 vezes, eu tive o privilégio de estar na igreja dele por umas 2 vezes. E foi bom você até lembrar dessa igreja, que uma hora eu posso estar passando por lá para visitar. Vai fazer uma visita lá. Isso. E o seu amigo, ele morava no Bom Retiro? Morava no Bom Retiro. Isso, ali em frente ali era Pinguim, ali a sorveteria Pinguim. Ah. E ele mora ali ainda? Não, hoje ele está morando em Hortolândia. Ah, em Hortolândia. Isso. Ah, entendi. E aí você começou a ir na igreja com ele? Comecei a empurrar a cadeira para poder levar ele da igreja, começava a empurrar a cadeira para levar ele da igreja. E nisso, nós fomos num culto que ia ter de uma missionária que veio de Curitiba, a missionária Ilma, foi pregar aqui em Sumaré. E nisso eu fui junto com eles, fui fazer companhia junto com eles. E nisso Deus usou ela tremendamente. Quando fui ver, eu já estava levantando a minha mão, aceitando Jesus como nosso único Salvador. E aí você ficou quanto tempo dessa vez? Dessa vez eu fiquei mais ou menos, acho que um torno, mas vamos colocar uns 5 anos, 7 anos, mais 7 anos, mais ou menos daí. Aí depois saiu. Saí de novo. Novamente fui pro mundo por algumas desavenças e acabei indo pro mundo novamente. E aí ficou quanto tempo no mundo? Olha, eu fiquei, eu tinha que fazer as contas, por causa que acho que eu fiquei mais, acho que uns 4, 5 anos ou mais ainda, um pouco, que depois eu voltei, antes que eu voltei para a Assembleia de Deus. E aí como é que foi essa volta aí? A minha volta foi meio conturbada, que eu comecei a me afundar no fundo do poço mesmo. Comecei a se envolver com coisas pesadas. Acho que vocês pensaram que é pesada é pior. Acho que pior do que tudo. Entendeu? Então, quer dizer, antes que eu estava envolvido na parte como eu posso colocar, da malandragem. Né? Então, estava envolvido pesadamente. Desde quando eles invadiram minha casa, a polícia civil chegaram a invadir minha casa, pedindo, falando, perguntando onde que estava, o que tinha acontecido, tal, quando eu vi tudo aquilo, pensando que eu ia ser preso, eu só pensei em olhar para o céu e falar assim: meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, amanhã eu estou na tua casa. E as coisas todas ilícitas, estava tudo na casa, não encontraram nada. Foram embora, não encontraram nada. No outro dia, falei pro meu irmão, como eu falei, meu irmão evangélico nunca saiu das casas do Senhor. Eu tenho um irmão também que, graças a Deus, nunca saiu. Em casa todo mundo já deu uns perdidos, mas Deus teve misericórdia de nós. Aí, nisso eu fui, cheguei na igreja, eu falei assim: vou voltar pro caminho do Senhor. Voltei. No segundo dia, eu estava orando, Deus me mostrou eu lavando os pés das pessoas. Literalmente lavando os pés das pessoas. Se eu cheguei nesse irmão meu, o Francisco, assim, Chicão, chamei ele de Chicão, falei assim: eu
eu vi Deus me mostrando lavar os pés das pessoas. Ele falou assim: eu vou te apresentar o pessoal que faz um trabalho lindo. Aí me apresentou o Johnny, o Renan e o pastor Adelso hoje, né? Me apresentou o pastor Adelso e conversei com eles. Falei assim: não, toda sexta-feira, dia de sábado ainda, todo sábado nós vamos para a rua levar sopa. Vai tal hora lá na frente da casa do Johnny que nós saímos de lá. E eu apareci lá. Eu já estava na cadeira de roda. Já estava na cadeira. Já estava na cadeira. Já estava na cadeira, já. Isso daí já estava na cadeira. Então, nisso daí, o que aconteceu? Eu comecei a ir para com eles. Estou até hoje há 16 anos. Então, mas quando você se afundou mesmo nas coisas erradas, você estava na cadeira? Estava na cadeira de roda. Na época, quando eu fui para a cadeira de roda, foi na época quando eu estava na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos fazendo uma campanha de oração, de 21 dias, de Daniel, indo no monte orar. Nisso, quando nós estávamos indo, uma menina começou a passar meio mal, nós fomos levar ela. Nós saímos para poder levar ela, para socorrer ela. Aí, noite que o carro capotou. Nossa, o carro era seu? Você tava não, era do pai do Fabiano, desse rapaz que eu cuidava. Fabiano. De quem eu cuidava. Mas era outra pessoa que estava dirigindo. Entendi. E nesse acidente, quem saiu mais grave foi você? Foi eu. Hoje a menina, ela tá morando em Portugal, se não me engano. E o rapaz, eu creio que ele mora aqui em Hortolândia ainda, que estava dirigindo. E não foi isso que fez você sair? Você não ficou revoltado? Não, eu continuei um tempo na igreja. Por isso que eu falo tanto do amor do pastor Aparecido. O jeito que ele me acolheu depois, quando eu estava na cadeira, não teve igual. O jeito que ele me acolheu quando eu estava na cadeira, por isso que é impressionante. Então, fiquei um tempo ainda na igreja, onde que depois que eu desviei. Eu desviei e já estava ainda na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. E como que você entrou nessas coisas erradas? Alguém chegou, ofereceu, mostrou para você que... Não, sabe que você vai com amigo e você vai com amizade, você vai tendo dinheiro fácil, você vai aprendendo a fazer as coisas, começa indo, quando você vai ver, você vai tendo dinheiro aqui e você pode fazer aquilo que você pode acontecer. E vai tendo amizade, quando vai ver, você já está já ali naquelas, muitas das coisas erradas já. Quando você percebeu que você estava na cadeira de roda, que você ia se tornar uma pessoa dependente da cadeira. Então, como que foi o baque que você... Quando foi meu acidente, foi dia 17 de agosto. Eu só lembro que quando eu fui para o hospital, eu estava com muito frio mesmo. Minha mãe do lado chorando. E eu sei que eles me deram alguma coisa, apaguei. Não vi mais nada, não lembro mais de nada. Mais alguma outra coisa? Estava ensanguentado? Tinha... Nada. Não quebrei, não tenho nenhuma platina no meu corpo, não tenho nada quebrado no meu corpo, não quebrou minha medula, ela só inchou. São chamados na medula, chamada de cauda equínica. São um monte de fiozinhos que chama dos neurônios, né? Que sai da mente, que vai pro corpo todo. Aqueles fiozinhos, ele inchou. Ele não se rompeu, não aconteceu nada, ele está inchado. Só tem que desinchar para voltar a andar. Mas nisso daí que, voltando um pouco atrás, quando eu me acidentei, quando eu cheguei no hospital, como eu falei que eu estava estudando na Unicamp, eu conheci algumas pessoas lá dentro. Quando os médicos foram passar plantão, de um para outro, né, quando chega a parte de tarde, passar plantão, e sempre eles falaram assim, o Edmilson, ele teve uma TRM. Quando ele falou uma TRM, eu belisquei minha perna. Você já sabia o que significava TRM? Isso. Trauma hack medular. Né? Trauma hack medular. Belisquei minha perna. Quando eu belisquei, não senti nada. Aí começou aquele reboliço dentro do hospital, por causa que eu comecei a chorar, né, que eu vi que eu estava deficiente. Me sedaram também depois de 3 dias, mais ou menos, que eu fui acordar novamente. Mas um Deus que cuida de mim tão grande, que graças a Deus até hoje eu não tive depressão. Glória a Deus. Não tive depressão. Muita gente que não passa por isso, vai ser a primeira coisa que teve depressão. Fiquei só 21 dias só no hospital. Quando eu voltei embora para casa, vim embora para minha casa, comecei a fazer fisioterapia. A minha mãe que me levava todo dia, porque não tinha carro, não tinha nada. Minha mãe me levava para a Unicamp para fazer fisioterapia. Todo dia chegando ali, levando dentro desses ônibus da parte de Sumaré, que só pela misericórdia de Deus, quando os ônibus não vinham com rampa, o motorista tinha que pegar eu no colo, gordinho desse jeito, colocar lá em cima, aquela dificuldade. Então, quer dizer,
Mas foi na frequência, foi indo. Agradeço muito a minha mãe, o que minha mãe fez comigo. Hoje eu tenho que retribuir tudo para ela. Tudo mesmo. Na onde que eu vim, fui me adaptando, me colocando dentro da cadeira de roda para poder estar sobrevivendo. Coloquei uma coisa na minha mente, eu tenho que viver. Mas aí vem aquilo na tua mente também, que você, eu tenho que sair dali, eu não tenho nada quebrado. Eu não tenho nada, é só desinchar, só desinchar. Aí onde você começa a procurar a igreja, começa a procurar doutrina, onde você começa a procurar curadeirismo, charlatanismo, desculpe o palavreado muito que acontece isso, te prometendo mil e uma coisa que você vai voltar a andar, faz isso que você vai ter a bênção aqui. Então, quer dizer, nisso você começa a procurar para tudo quanto é lado. Eu comecei a andar para tudo quanto é lado para voltar a andar. Mas eu não via, alguma coisa me cegava que não era aquilo para mim voltar a andar. O que eu tinha que, primeiramente, era ser transformado o meu coração, a minha mente com Cristo, para depois Deus fazer a obra. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu. É totalmente diferente o tempo de Deus do tempo meu. Então, nisso que eu fui caindo em si. Ver qual que é o tempo certo, qual é o tempo de Deus. E o que os médicos falam para você hoje? Só tem que desinchar e voltar a andar. Não fala mais nada. E eles dão esperança que vai... O que impede de desinchar? Eles olham você para mim e falam, Edmilson, não sei porque você não anda. É mesmo? Já fui para o Sara Kubitschek, em Brasília, acho que muita gente conhece. Já fui tratado na Unicamp, na Lucy Montoro. Então, em outras palavras, os médicos falam que você não tem nada. Não tenho nada. E você tem aqueles negócios na sua casa de você poder andar em pé, segurar e... Quando eu estava fazendo fisioterapia, eu ficava em pé, dava uns passos, mais ou menos assim, parecendo meio robô. Mas hoje, honestamente, eu estou meio vagabundo hoje, com mais na cadeira, pulo para minha cama, é claro. Hoje eu tenho uma dependência, vamos colocar assim, eu dirijo o meu próprio carro, hoje eu vou para o banco. O seu carro é adaptado ou não? Adaptado. Então, vou para os bancos, vou para o supermercado, precisar limpo a casa, lavo o banheiro, tento fazer aquilo que eu consigo fazer, tento fazer. Aquilo que eu não consigo pegar vamos colocar assim, quero pegar um produto na gôndola lá em cima na gôndola, não dá para mim pegar, eu tenho que pedir para alguém. Entendi. Pegar, então. Porque até mesmo porque um cadeirante que teve um trauma assim grave, profundo, a tendência dele é as pernas secar, né? Atrofiar ou secar. E você tem as pernas normais? Normal. Você já chegou a ver, tem tudo normal. Não atrofia minhas pernas, não secou. Você tá mais forte que eu ainda. É por isso que eu falo. Tem hora que eu falo assim, você fala assim, é coisa de Deus. Eu me coloco como coisa de Deus. Eu não sei o que Deus quer comigo. Ponto. Do que Ele quer fazer na minha vida. Eu sei que eu coloquei uma coisa na minha mente hoje. Eu tenho que fazer a obra do Senhor. Eu só coloquei hoje isso na minha mente. Fazer a vontade de Deus. O id do Senhor. Ponto. O restante Ele faz para mim. Você já sonhou literalmente de você Nunca andando? sonhei Desculpa cortar. Nunca sonhei na cadeira de roda. E não sonho na cadeira de roda. Né? Quando eu sonho na cadeira de roda, mas eu sonho, tô com dificuldade, levanta a cadeira de roda, coloca ela do lado e sai andando. E sai andando, sempre assim. Eu tenho um concunhado cadeirante, teve uma vez que eu sonhei, eu tenho tanta vontade de ver ele andar, que teve uma vez que eu sonhei que ele estava andando, e no sonho eu ficava muito alegre, muito feliz, muito emocionado, e aí quando eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, foi só simplesmente um sonho. E ele ficou na cadeira de roda por uma besteira tão grande, rapaz. Ele veio do Ceará, que ele é cearense, né? Minha família é tudo de lá. E ele foi trabalhar, se eu não me engano a história foi assim, ele trabalhava durante o dia numa construção, e à noite ele dormia lá. E acho que ele trabalhava à noite na construção e dormia de dia, num quartinho. E de repente entrou uns caras lá para assaltar. E ele estava até deitado. Se ele ficasse deitado quietinho, provavelmente não ia acontecer nada com ele. Mas ele não estava acostumado com violência, porque lá na terra dele não tinha violência na época. Ele ficou assustado e ele saiu correndo. E tinha um cara na portaria, o cara deu um tiro nele.
E aí ele foi, a mulher dele cuidando dele. Nossa mulher dele também foi campeã também, a minha cunhada. Uma mulher feroz, hein? Porque a vida inteira sempre cuidou dele. E hoje ele já aceitou também, já faz tudo, ele pinta a casa dele, ele lava, ele faz comida, faz tudo hoje em dia também. É guerreiro, velho. Eu falo assim, as pessoas são guerreiras, porque nós temos que, nós não podemos parar. Eu falo por mim, eu não posso parar minha vida. Eu não posso parar. Muita gente chega assim de mim, você faz bastante coisa. Cara, eu conheço muita gente que faz mais do que eu, numa cadeira de roda. Eu quero tentar a fazer o máximo que eu puder fazer, eu vou tentar fazer. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, se não der, não tem como, é complicado. Então já aproveita para nós não estar no... Já está no pegar o gancho, já fala do seu trabalho social, o que você faz, e já fala também qual é a maior dificuldade que você tem em fazer, né, esse trabalho. Como as pessoas podem ajudar você a fazer esse trabalho aí, os contatos. Nós temos um trabalho de evangelismo íntimo. Claramente que muitos lugares hoje, de ir para a cadeira de roda, pastor, é interessante isso daí, foi diminuir o meu tupete. Eu poder falar, pedir por favor e agradecer por aquilo que fez de uma simples coisa. Aí você fala assim, mas por quê? Você, cara, quando eu preciso de alguma coisinha, eu tenho que pedir para alguém. Fica mais dependente, né? Fica mais dependente. Então, quer dizer, eu penso nisso daí também, que Deus me colocou assim, ó, peraí, calma aí. Você necessita das outras pessoas também. Você não é capaz de fazer tudo. Você não é capaz de fazer tudo. Então, quer dizer, você necessita das pessoas. Nisso daí, hoje eu tiro pela parte evangelística que a gente faz um trabalho de evangelismo. Tem esse trabalho, a gente necessitamos das pessoas. Nós precisamos das pessoas nos ajudar para poder evangelizar. Hoje nós temos, vamos colocar, como eu estava falando, que tem esse grupo de evangelistas que nós levamos sopa para o centro de Campinas para morador de rua. Nós levamos distribuindo em torno mais ou menos de 200, 300 marmitas todo final de semana no centro de Campinas. Todo final de semana? Toda sexta-feira. Toda sexta. Nós vamos para algumas comunidades distribuir. Hoje nós fazemos parte da Assembleia de Deus do Belém, da missão urbana, que o pastor José Felipe, ele está fazendo uma grande obra no Soma. Eu ouvi falar mesmo. Uma grande obra que sempre brotou no nosso coração, do meu e do pastor Adelso. Hoje o pastor Adelso, ele é presidente da missão Leumim, no campo de Sumaré, que é uma grande parte missionária, que temos missionário para todo o país. Olha assim que ele brotou no pastor, presidente, que ele quis fazer aquilo dali. Chegou no pastor Adelso e falou assim, e começaram a fazer. Está construindo, né, alguma coisa lá, né? Já. Então, está construindo o que lá? Um salão, cozinha? Está construindo uma igreja e vai construir uma cozinha. A pretensão dele é construir até uma escola do lado. Para fazer salas para dar curso profissionalizante. Então, isso sempre brotou no nosso coração. Legal, e isso Deus colocou no coração dele. E ele, como pastor presidente, começou a fazer aquela obra. Maravilhoso. A intenção dele, intenção nossa, dele, de todo mundo da igreja, é distribuir em torno mais ou menos, no começo, 2 refeições por semana lá no Vila Soma. Mas mais para frente, distribui todos os dias a refeição. Olha que coisa maravilhosa dentro da missão urbana que a Assembleia de Deus está fazendo. Entendeu? Não via muito isso, mas hoje, por intermédio que Deus vem tocando no coração do nosso pastor presidente, estamos aí, fazendo uma coisa linda, linda mesmo, que quem quiser ir, vai lá no Vila Soma, e lá é tudo doação, desde do tijolinho, a mão de obra, tudo, alguém pode doar um tempo, vai lá e... E como é que está a construção lá? Graças a Deus, nós já estamos na parte de reboque, por lado de dentro. Porque, honestamente, quando pega o pastor Adelso, você conhece muito bem nessa parte de obra. Um abraço, pastor Adelso, que Deus abençoe sua vida, continua abençoando. Que é aquele dali, parte de obra, meu irmão. Aquele dali não tem para ninguém, é um pastor abençoado. E Deus abençoa ele cada vez mais, que é um homem de Deus. E vocês trabalham junto na distribuição de marmita? Trabalhamos. Hoje ele está com a igreja, né? Hoje, sempre nós trabalhamos junto, mas hoje, como ele já é pastor, está dirigindo uma igreja, então ele tem muitos mais a fazer. Como ele é presidente também da missão Leumim, ele tem mais a fazeres. Então, quer dizer, hoje fica mais entre a gente ali,
no Bom Retiro, que agora o pastor Edinaldo, que é da nossa congregação, dá esse suporte para a gente, e nós vai recebendo doações. Não só alimento. Mês passado nós levamos 260 marmitas para o Soma. 2 semanas atrás fizemos uns kits de 2 litros de leite, bolacha, várias coisas colocamos dentro, distribuindo 160 kits. 500 litros de leite que nós distribuímos ali no Vila Som. Tudo arrecadado. Distribuímos em torno mais ou menos de 70 kits de verdura com legumes. Lá embaixo, perto do Matão, no assentamento que tem lá embaixo, eu esqueci o nome. Então, quer dizer, que Deus vai nos permitindo, nós vamos fazendo a obra do Senhor. E pode se juntar gente. Vai falar assim, mas, irmão, pode chegar gente que nós vamos... Quanto mais pessoas, melhor, né? Muito mais. E aonde é feita essa comida? Sempre quando da alimentação que nós vamos levar para a rua, nós ganhamos de doação de um restaurante. Do irmão Giva, ali ele tem um restaurante ali no centro de Campo, lá perto do castelo. Vocês ganham comida pronta? Isso, Ele dá o restaurante ótimo, hein? A cantina, fazer até a propaganda aqui já. Pode fazer, e ele doa todas essas marmitas prontas? Ele faz um sopão pra gente, aí a gente coloca tudo dentro das cumbuquinhas e distribui. Isso é lá em Campinas? Nós vamos tudo pra Campinas. Mas o restaurante também é em Campinas? Isso, é ali no Castelo. A cantina. Pode procurar aí a cantina, é uma coisa maravilhosa. Giva, deixa eu mandar um abraço pro Giva, que ele tá se recuperando, né, depois de um... Meu Deus do céu, eu amo muito você mesmo, sua família todinha. Você vai se recuperar dessa e você vai sair dessa, meu irmão. Glória a Deus. Pegou Covid também? Não, ele tá com câncer. Meu Deus. Nós vamos estar orando. Qual é o nome dele? Givaldo. Givaldo. Nós chamamos ele de Giva. Já vai estar orando por ele, e Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Amém. Né? Deus, ele tem poder, a gente sabe. E hoje faz quanto tempo que você está aí na caminhada com Cristo? Hoje nós estamos 16 anos nessa caminhada. 16 anos. Estamos aí, firme e forte, nós vamos para lá, para cá, mas como nós estamos, como fala, né, tá como um bambu. Deita, mas não quebra, mas nós vamos fazer essa caminhada. Crente bambu ou crente palmeira. O vento vem, bate, esfrega o nariz no chão, mas não quebra. É coisa maravilhosa. Mas a gente tem que ser dessa maneira. Nós não pode parar, né, pastor? Por causa que nós vemos muita dificuldade. Eu honestamente, como pastor, o senhor sabe que tem muita aflição. Tem bastante. Nós sabemos que tem muita aflição. Nós vemos muitas coisas erradas. Mas a gente não acaba falando, eu não posso estar olhando tanto para isso. Exatamente. Sabe o que eu penso sobre a minha vida? Eu tenho 51 anos de idade. Eu consigo fazer as contas de quanto tempo eu vou viver. Então, se eu for viver 20 ou 30 anos, isso passa muito rápido. Então, o que a gente precisa é de ter força para poder viver esse restante de ano fazendo bem, praticando bem, servindo ao Senhor, porque é impossível, eu sempre digo isso, é impossível servir a Deus se não servir as pessoas. É quase impossível mesmo. Eu tenho uma coisa comigo, pastor, que assim, não tem como eu plantar limão e colher laranja. É verdade. Eu creio que é impossível. Então, quer dizer, eu sempre tenho que plantar alguma coisa boa. Se eu vim aqui hoje, eu tenho que plantar alguma coisa boa. Eu tenho que deixar alguma coisa boa plantada aqui nessa obra. Aqui é uma obra do Senhor que está sendo plantada, que está germinando. Amém. Então, quer dizer, nós temos que plantar alguma coisa boa. Eu não posso deixar ficar... Eu planto limão e chegar lá no futuro, meu Deus, eu queria colher laranja. Como você vai colher laranja? Porque a gente tem que pensar o seguinte, se você chega para uma pessoa e fala assim, você serve o Senhor? Ele, sim. Você faz o quê? Eu vou na igreja. Então, de ir na igreja, você não está servindo o Senhor. Servir o Senhor é exatamente o que o Senhor ele fala, amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo que você deseja para você, você tem que fazer o próximo. E quando você faz para o próximo, você está fazendo para o próprio Senhor, para o próprio Deus. A própria palavra fala que ele é a imagem da nossa semelhança.
Exatamente. Então, porque se eu estou olhando para o Senhor, eu estou vendo Cristo. Exatamente. Eu estou vendo Cristo vivo. Então, quer dizer, se eu vejo Cristo, eu tenho que amar. Exatamente. Tem pessoas que ele dá um copo d'água para alguém como se ele estivesse dando para o próprio Senhor. Ele faz com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, com tanto capricho, que ele está dando como se estivesse dando para o próprio Jesus. A minha irmã, ela cuida de uns vestidos, que é um projeto que a gente tem também, eu anunciei aqui uma vez, já vou aproveitar e falar. Pessoas que casaram lá atrás e tem uns vestidos de noiva guardado, quietinho, que ninguém nunca mexeu. A gente pede, né, porque a gente empresta esses vestidos para as pessoas que não têm condições casarem. Então já vai o meu irmão Jaime, que toca sax, o Oséias, que toca teclado, faz aquele casamento, e a minha irmã empresta o vestido e só fala para a pessoa assim, ó, não precisa lavar, devolva ele para mim do jeito que eu te emprestei, e que daí eu cuido dele. Então a minha irmã tem prazer de cuidar daquele vestido, como se estivesse cuidando para Deus. Uma vez eu estava trabalhando numa obra, que eu sempre fui pintor, e eu estava observando o trabalho de pedreiro ele colocando piso, o pedreiro colocando piso, e eu olhando ele colocava os pisos com o maior carinho, e o trabalho dele perfeito. E ele também é um assembleiano lá do Paraná. Aí eu falei, nossa, cara, você é muito caprichoso, hein? Ele falou para mim assim, cara, por necessidade eu entrei nessa área da construção civil, eu não sabia fazer nada, e quando as pessoas pediam para eu fazer algum tipo de serviço, eu falava, Jesus me ensina, Jesus me ensina. E Jesus, ele foi me ensinando mesmo, e hoje, graças a Deus, eu sou um pedreiro. Então eu trabalho para as pessoas como se eu estivesse trabalhando para o próprio Jesus, e o serviço dele é perfeito. Então tudo que a gente for fazer para o próximo, como se a gente estivesse fazendo para o próprio Deus, o nosso trabalho ele sai com perfeição, ele sai lindo, ele sai com amor, sem contar que a gente transmite isso para as pessoas também. As pessoas gostam de ficar perto da gente, as pessoas gostam de conversar com a gente, porque a gente passa essa coisa boa para as pessoas. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, Assembleia de Deus do Belém, lá no Oeste Húngaro, e eu fui recepcionado pela esposa do pastor. Quando aquela mulher segurou na minha mão e falou para mim, seja bem-vindo, eu senti a presença de Deus ali na porta. Oh, glória a Deus. Ali você vê que maravilha que é. É o que você falou, a pessoa que realmente serve a Deus, que serve o Senhor, ele transmite isso. Transmite. Sabe, porque eu me sinto assim, quando nós vamos no centro de Campinas, levar aquele alimento, levar aquela sopa, não é uma sopa, aquilo ali é mais do que uma sopa. É uma coisa maravilhosa que eles fazem. Tem dia que vai até feijoada, tem ideia que vai dentro. Quando eles pegam, então eles estão recebendo marmita de outras pessoas, eles param de ir pegar de outras pessoas para vir pegar da nossa, que é tão gostosa que é. Eles comem com tanto sabor, com tanto ênfase, que eles ficam até maravilhosos. Nossa, irmão, que coisa maravilhosa é essa? Então eu fico olhando assim, meu Deus, que coisa linda isso. Um simples sopa, a pessoa parecendo que quer ficar te abraçando, quer ficar te beijando. Então, eu imaginando o senhor falando aqui, né, vamos parecer assim, o senhor estava falando dos vestidos de noiva, você vê como que Deus usa cada uma na obra dele. Fazendo essa obra linda dos vestidos, o outro vai lá e entrega um prato de comida, o outro vai lá e entrega um panfleto. Como eu estava conversando com o pastor Adelson, né, de novo falar dele, que ele é caminhoneiro, ele falou que sempre quando ia viajar, sempre quando ele vai viajar, quando ele passa nas cabines de pedágio, ele deixa aqueles papelzinhos de evangelismo. Ele entrega aquele papelzinho. E um dia ele pegou e falou que quando ele foi passar novamente na cabine, era a mesma menina que recebeu. A menina pegou assim, nossa, aquele papelzinho que você me deu é uma coisa maravilhosa, que coisa linda, que versículo lindo. Então, quer dizer, ele nem imaginava que aquilo ia tocar. Então, quer dizer, a gente... São pequenas ações feitas com amor, né? O amor, ele tem um poder, assim, de transformação impressionante. Que é coisa maravilhosa. Eu fico assim, eu amo fazer essa obra. Eu amo mesmo, eu amo de coração. Aquilo que eu falei. Tem dia que eu falo assim, que eu vou sozinho pro meio da rua, pro centro de Campinas. Mas coloco tudo dentro do meu carro, dou um jeito, chego lá e distribuo a sopa e venho embora. Ah, mas Edmilson, você fica com medo da Covid? Eu moro aí eu e minha mãe. Minha mãe tem 73 anos de idade.
Eu tenho medo de pegar Covid, mas eu sei que aquelas pessoas precisam também. Maravilha. Fala um pouco do seu trabalho, da sua empresa, o que, é que você faz e como as pessoas fazem para contratar o irmão. Trabalho com sublimação, né? Trabalho com sublimações, camiseta sublimática. Não sou ótimo, não sou excelente, mas pela misericórdia de Deus, Deus vai dando a graça pra gente. Trabalho em casa mesmo, não sou daquele que fala assim, você faz em grande quantidade de meus. Não, faço de uma, de duas também, faço de 100, 200, 300. Né? Nós trabalhamos um pouquinho e fazemos copos, canecas, chinelos, brinde, essas coisas assim. Encontro sempre eu em casa mesmo. Agora falasse agora o meu telefone, até eu esqueci. Meu WhatsApp que vai estar. Mas é sempre isso na obra do Senhor. E hoje nós estamos trabalhando mais por causa que, como soube, nós fomos candidato, né, pré-candidato a vereador por Sumaré. Então, quer dizer, hoje nós se entranhamos um pouco mais dentro da política também, para poder tentar ajudar mais o povo também. Porque a política tem que estar, senão a gente não consegue mesmo, né, fazer sozinho, né? Sim, de vez em quando tem muito, igual vamos colocar. Sim, hoje quem sempre está me ajudando com cesta básica para distribuir é o Wellington. O Wellington da farmácia sempre ele está me ajudando. Que ele é também da nossa igreja lá do Maria Antônia. Que ele é secretário do prefeito, do Luiz Dalben. Então sempre ele, quando preciso de alguma coisa, recorro a ele vai lá e me ajuda. Edmilson, olha, tu precisa de tanto cesta básica, tá lá. Maravilha. Então quer dizer, a gente queira falar ou não, a gente vive numa política. É verdade, né? Eu costumo dizer, a política, ela é a melhor coisa que inventaram, a melhor coisa que existe é a política, né? Agora, bem feita, né? Uma política bem feita. Agora, os políticos, infelizmente, não são todos, né, que usa dessa ferramenta tão boa que a gente tem, né? Que é a política, porque senão